Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, nós vamos continuar ao sermão da nossa série Alegria, permanecendo firmes em tempos, em meio às adversidades, em tempos de adversidade também. Nós temos durante esse mês de julho, vamos entrar no mês de agosto aí, estudado, nos debruçado sobre a carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Filipos. Temos feito exposições nessa carta tão importante da história do cristianismo. E durante esse mês nós já vimos alguns temas. Começamos no primeiro domingo, no dia 4/7, estudando os 2 primeiros versículos dessa carta. Os 2 primeiros versículos que são uma carta para os cristãos de todos os tempos. É a apresentação do apóstolo Paulo da carta aos Filipenses. No domingo passado, nós vimos a oração que o apóstolo Paulo faz nos versículos de 3 a 11 do capítulo 1 de Filipenses. E essa oração foi uma oração por todos os crentes. Hoje, pela graça de Deus, eu quero conversar com vocês, eu quero convidá-los a abrirem o coração para ouvirem a palavra de Deus nos versículos seguintes, versículos 12 até o versículo 30 do primeiro capítulo de Filipenses. E nós vamos falar sobre as alegrias, nós vamos falar sobre as provações e a vida de alegria que o Evangelho nos dá. As provações e o triunfo do Evangelho. Como essas duas coisas, que parecem antagônicas, podem andar juntas na nossa vida e devem andar juntas na vida dos cristãos. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na sua tela. Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 30. A palavra de Deus diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Pelo que estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora
ouvis, que é o meu. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos nessa hora que o Senhor fale aos nossos corações. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz para nos transformar. Por isso eu te peço, usa a minha vida como instrumento de bênção para os meus irmãos, usa a minha vida como um vaso nas Tuas mãos, para que os meus irmãos possam receber da Tua palavra, para que os meus irmãos possam ser expostos à realidade dela, mas sobretudo para que eles sejam transformados pela obra maravilhosa do Teu Espírito, que já foi começada em nós. Ajuda-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era adolescente, na minha igreja nós tínhamos um grupo de teatro e eu me lembro muito bem de uma escola bíblica de férias que eu participei fazendo uma peça chamada Os Ladrões da Alegria. Nessa peça de teatro, uma menina, uma criança, ela tinha ganhado uma boneca de presente e ela estava muito feliz. E aí, de repente, apareceu um ladrão que veio roubar essa boneca dela. E a mensagem que esse roubo da boneca passava para as pessoas, para as crianças que estavam assistindo aquela peça, é de que nós não podemos colocar a nossa alegria em objetos. Depois passou algum tempo, aquela menina conheceu alguns amigos. E o ladrão apareceu novamente, sequestrou esses amigos dessa menina, e ela percebeu que a alegria dela também não poderia estar ligada às amizades. Porque os amigos vêm, os amigos vão, às vezes nós somos separados por distâncias geográficas, eles se mudam de cidade, ou os interesses que acabam se mudando também. E a segunda mensagem é de que, além de não colocar a nossa alegria em coisas, nós não podemos colocar a nossa alegria em pessoas. Em determinado momento, finalmente ela conhece um amigo muito especial chamado Jesus. E quando ela conhece esse amigo muito especial, o inimigo tenta roubar essa alegria dela. Mas Jesus não pode ser roubado, porque Jesus é muito mais forte do que aquele ladrão que vinha roubar a alegria daquela menina. Eu lembro também que existe um outro sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, chamado Os Ladrões da Alegria, que é baseado em toda a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que ele fala sobre circunstâncias, sobre situações, sobre pessoas que tentam roubar de nós a nossa alegria. E o pastor Hernandes ele traz 4 argumentos de como a nossa alegria pode ser renovada em meio às adversidades, em meio aos assaltos que esses ladrões da alegria vêm querer tirar da nossa vida os bens preciosos que nós temos, as coisas que são caras para nós. Quando eu olho para esse texto de Filipenses, eu vejo o apóstolo Paulo sendo surpreendido por alguns ladrões da alegria. Eu vejo o apóstolo Paulo, e não apenas Paulo, mas os filipenses também, porque a gente vai ver isso no nosso sermão, que os ladrões da alegria estavam cercando não apenas o apóstolo, mas estavam cercando também os irmãos da igreja de Filipos. Paulo e os filipenses eles tinham que enfrentar os ladrões da alegria. E o primeiro dos ladrões que aparece no texto está nos versículos 12 e 13. Quero ainda cientificar-vos, irmãos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo fala sobre um dos ladrões da sua alegria, que eram as cadeias dele. Mas ele fala também sobre coisas que aconteceram a ele. Você, se assistiu os 2 sermões anteriores, você vai se lembrar que o apóstolo Paulo, por conta da pregação do Evangelho, estava preso. Ele estava em cadeias. As cadeias do apóstolo Paulo tentavam roubar dele a alegria, tentavam roubar dele a satisfação que era pertencer a Cristo, porque ele foi posto na cadeia justamente por pregar e por testemunhar de Jesus. E o apóstolo Paulo aqui apresenta esses primeiros ladrões da alegria, as cadeias dele. O apóstolo Paulo vivia acorrentado nos seus 2 braços a 2 soldados romanos 24 horas por dia. Imagina você preso numa situação que já é muito desconfortável,
tendo que, além da perda da sua liberdade, ter que lidar com a perda também da sua privacidade. O tempo todo, até para fazer as necessidades, o apóstolo Paulo precisava estar acorrentado a 2 soldados romanos. E aqui Paulo apresenta esses ladrões da alegria. Porém, no versículo 29 que a gente leu, também mostra para a gente que os cristãos filipenses iriam padecer por Cristo. Porque foi concedida a esses irmãos a graça de padecerem por Cristo, sofrerem perseguições por conta do mesmo evangelho que havia encarcerado Paulo. Paulo e os filipenses tiveram que enfrentar ladrões da alegria, as cadeias, as privações, a perda da privacidade em Paulo, o padecer dos filipenses. Mas não eram apenas as cadeias de Paulo e as privações pelas quais os filipenses passavam que tentavam roubar a alegria deles. Existiam alguns irmãos, e eram irmãos em Cristo de verdade, que eram muito invejosos com o ministério do apóstolo Paulo. Se você olhar os versículos 15 e 17, Paulo vai falar sobre alguns que efetivamente, de maneira muito eficaz, proclamavam a Cristo por inveja e por porfia. Eu não preciso explicar para você o que é inveja, todos nós sabemos o que é inveja. Mas porfia são aquelas discussões de palavras que eu tento vencer o outro no argumento e provar para todo mundo que eu sou muito melhor na minha articulação de pensamento, provar para todo mundo que eu sou muito melhor por meio daquilo que eu aprendi, por meio da minha capacidade de elaborar uma argumentação legal. E Paulo está falando nesses versículos 15 e no versículo 17 que esses que proclamam a Cristo por inveja, por porfia, eles pregavam a Cristo por discórdia, de maneira insincera, sem verdade, julgando que ao pregarem Cristo, eles estariam suscitando tribulação às cadeias de Paulo. Olha as cadeias aparecendo mais uma vez aqui. Os ladrões da alegria, eles não apenas querem nos prender, mas os ladrões da alegria vêm também para suscitar tribulação ao sofrimento que a gente já está passando. Sabe, aquelas pessoas que veem a gente mal, veem a gente para baixo, veem a gente sofrendo e acabam querendo colocar o dobro do peso sobre nós. Aquelas pessoas que não conseguem dizer uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para que nós melhoremos, mas é aquela pessoa que parece jogar mais lenha na fogueira ainda da nossa tristeza, da nossa tribulação. Esses irmãos que estavam julgando suscitar tribulações às cadeias de Paulo eram pessoas crentes em Jesus, não eram descrentes. Não eram inimigos do Senhor. Eram pessoas que pregavam a Cristo, que tinham a mensagem correta, que tinham a ortodoxia correta. Porém, a vida deles tinha um objetivo. A motivação por trás da pregação do evangelho daqueles irmãos era uma motivação errada. A gente vai ver que daqui a pouco Paulo vai dizer, olha, graças a Deus Cristo está sendo pregado, seja por sinceridade ou seja por inveja, graças a Deus que Cristo está sendo pregado. Porém, a gente precisa entender que as nossas motivações na pregação do evangelho precisam ser as motivações corretas. Paulo não está falando sobre descrentes aqui, ele está falando sobre crentes que pregavam o evangelho, mas que pregavam com a motivação errada. Às vezes, irmãos, nós queremos pregar o evangelho, às vezes nós queremos dizer que somos, sim, uma igreja missionária, totalmente engajada com a missão de Deus no mundo, mas o que nos motiva, no fundo, não é o amor pelo progresso do evangelho, não é o amor pela verdade de Jesus sendo levada a outras pessoas, mas é um amor a nós mesmos. Às vezes é um amor ao nosso ego. Às vezes é um amor a fazer mal para o outro. Se por um lado Paulo via que as suas cadeias poderiam roubar a sua alegria, queriam roubar a sua alegria, Paulo também via os invejosos como aqueles que queriam roubar dele a alegria. Mas não era apenas Paulo que sofria com esses invejosos, com esses pregadores de motivações erradas. Essas pessoas que faziam por inveja, elas também queriam intimidar os cristãos filipenses. Se você ver os versículos 28 a 30, Paulo fala que os cristãos filipenses não deveriam estar em nada
intimidados pelos adversários. Havia adversários que queriam roubar a alegria dos filipenses. Havia sim gente que se opunha ao evangelho. Havia gente dentro da igreja que queria roubar a alegria deles de pregarem. Mas Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate. Olha só, Paulo está falando aqui, olha, filipenses, vocês vão ter que combater pelo evangelho. Os adversários vão tentar intimidar vocês. Os adversários vão tentar roubar a alegria que vocês têm em compartilhar a palavra. Mas lembrem-se, vocês não podem andar intimidados por aqueles que com motivações erradas tentam dissuadir vocês do propósito que vocês têm. Mas além desses dois inimigos, existe um terceiro inimigo. Existe um terceiro ladrão da alegria que Paulo fala aqui nesses versículos. Era a iminência da morte. No versículo 20 e no versículo 23, a gente vê que Paulo fala que Cristo será engrandecido no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte. No versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A morte, embora a gente já tenha visto aqui nesses versículos que Paulo não tinha ela como um inimigo mortal, a morte, a iminência da morte, a possibilidade de morrer, porque Paulo estava preso, não cumprindo uma sentença, mas ele estava preso aguardando julgamento por parte de César. E quando Paulo está aguardando esse julgamento, a sentença final desse julgamento poderia ser, você vai ser morto. Paulo poderia ser sentenciado à morte. E quando Paulo conhece essa iminência da morte, quando Paulo percebe que o julgamento dele poderia acabar na sua execução, ele enfrenta com muita coragem e ousadia o seu último inimigo. Esse último ladrão que tentava roubar aqueles dias de Paulo na prisão, fazendo com que ele se acabasse em melancolia, porque, ai meu Deus, se eu for condenado eu vou morrer. Da mesma forma, irmãos, que Paulo e os cristãos filipenses tinham de enfrentar os ladrões da alegria, hoje em dia eu e você também somos assaltados muitas vezes por esses ladrões que tentam nos roubar a nossa paz e a nossa alegria. Às vezes são cadeias físicas, cadeias de enfermidade, que são levantadas contra nós e que nos prendem a uma cama, nos prendem a uma situação da qual nós gostaríamos de sair. Às vezes essas cadeias físicas querem tirar, querem roubar de nós a alegria. Mas existem também cadeias espirituais que acabam nos prendendo, vícios, pecados, dos quais nós não conseguimos nos livrar. Pecados que nós já confessamos, pecados que nós já pedimos a Deus para tirar de nós, espinhos na carne, que nos impedem e nos limitam no nosso relacionamento com Deus. Talvez essas cadeias físicas, cadeias espirituais, tentam o tempo inteiro roubar a nossa alegria. Nós constantemente enfrentamos ladrões da alegria. Mas também às vezes a gente enfrenta perseguições por causa da pregação do Evangelho. No mundo onde existem tantos conceitos, tantas novas filosofias, tantas novas ideologias, nós somos pressionados o tempo todo para mudar não apenas o nosso discurso, mas mudar as nossas convicções, mudar as verdades eternas nas quais nós cremos, em nome de sermos legais e sermos aceitos nesse mundo. Por nós não abrirmos mão disso, tantas vezes as perseguições vêm como tentativas de tirar de nós a alegria e a firmeza na pregação do Evangelho. Mas às vezes não são só cadeias físicas e espirituais, não são apenas as perseguições que tentam roubar a nossa alegria. Às vezes, pessoas, irmãos, pessoas que são más, pessoas que são invejosas, tentam tirar de nós a alegria. Pessoas que nos espizinham no trabalho. Gente dentro da nossa família que é crente, vai para a igreja, é líder de ministério na igreja. E às vezes essas pessoas nos afligem, querem roubar a nossa alegria, querem roubar a nossa paz. Querem roubar até o nosso domínio próprio, porque tem gente que consegue roubar o nosso domínio próprio, que dá vontade de ir para cima, né? São ladrões que tentam roubar a nossa alegria e a nossa paz. Mas existe também um outro ladrão da alegria, que é a iminência da morte. Talvez você esteja lutando nesses dias com
uma doença, com um diagnóstico que você recebeu, um diagnóstico desanimador. Isso pode ter tirado a sua alegria, isso pode ter te preocupado. Talvez algum familiar enfermo, algum familiar internado por uma doença muito difícil de ser tratada. Isso pode roubar a nossa alegria. Para os ansiosos, um outro ladrão da alegria é a incerteza acerca do amanhã, a incerteza acerca do futuro. Eu não sei qual é o ladrão da alegria que você tem enfrentado hoje, mas eu queria que você, com muita sobriedade no seu coração, perguntasse a si mesmo: o que tem roubado a minha alegria hoje? Qual é a situação, qual é a pessoa, qual é a preocupação que tem ocupado o meu pensamento e tentado tirar de mim a alegria? Como naquela peça que eu participei quando eu era adolescente. O que é que tem tentado roubar a minha paz? O que é que tem tentado roubar as minhas noites de sono? O que é que tem roubado a minha alegria no dia a dia, de viver, de acordar, de fazer as minhas coisas? Depois que a gente descobre quais são os nossos inimigos e os ladrões da nossa alegria, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar que, embora nós tenhamos que enfrentar esses ladrões, nós podemos ter uma certeza: a certeza de que o Evangelho de Cristo sempre triunfa, apesar das circunstâncias nas quais vivemos, apesar dos ladrões da alegria que nós enfrentamos. E nesse texto de Filipenses, a gente vê que, em meio às cadeias que Paulo vivia, em meio às cadeias que tentavam roubar do apóstolo Paulo a alegria de servir a Cristo, Paulo pôde ver o triunfo do Evangelho. Paulo pôde ver que, embora ele estivesse preso e essas cadeias tentassem roubar a alegria dele, essas cadeias que prendiam ele a dois soldados romanos, na verdade, foram um meio pelo qual Deus usou Paulo para que ele pudesse propagar as boas novas do Evangelho na capital do Império Romano. Versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso a 2 soldados romanos o dia inteiro. Paulo não tinha privacidade nem para ir ao banheiro. Porém, Paulo não se deixou limitar pelas cadeias. O tempo em que Paulo estava preso àqueles 2 soldados foi o tempo em que ele escreveu praticamente todas as cartas que a gente conhece dele no Novo Testamento. Imagino que eram aqueles soldados, provavelmente 2 pessoas de boca muito suja, educados nas escolas militares da Roma antiga, que eram escolas que pregavam todo tipo de moralidade. E aqueles homens rudes, aqueles homens perversos, nós temos ideia do que é um soldado romano quando a gente volta para o relato da crucificação de Jesus. Aqueles homens perversos que estavam acorrentados a Paulo, eles não podiam fugir do apóstolo. Eles estavam presos a Paulo para prenderem ele, mas na verdade eles é quem estavam presos a um grande pregador do Evangelho. E o dia inteiro eles tinham que ouvir Paulo pregar o Evangelho para eles. As cadeias que tentavam limitar Paulo, na verdade, só contribuíram para o progresso do Evangelho. E imaginem, irmãos, que aqueles soldados ouviam, e havia todos os dias a troca de turno desses soldados, de forma que o sofrimento de Paulo em Cristo serviu para que toda a guarda pretoriana, e guarda pretoriana eram aqueles soldados que cuidavam pessoalmente da segurança do imperador. Aqueles guardas da tropa de elite romana ouviram o Evangelho e toda a guarda pretoriana conheceu a pregação do apóstolo Paulo. As cadeias de Paulo fizeram o Evangelho se espalhar. Aqueles homens começaram a falar no seu quartel-general a respeito do Jesus que foi crucificado, a respeito do Paulo que estava preso por conta desse Jesus que foi crucificado, morto, mas que ressuscitou ao 3º dia e que dizia que era filho de Deus. A guarda pretoriana começou a conversar nos corredores do Palácio Real. A guarda pretoriana começou a contar para os seus familiares aquilo que eles nunca tinham ouvido falar de um certo judeu que foi enviado
pelo Deus dos judeus para libertar toda a humanidade do pecado. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos aprisionados a determinadas situações, mas lembrem-se, são as situações e as circunstâncias que também estão aprisionadas a nós, e nós podemos fazer dessas situações meios através dos quais nós propagamos o Evangelho e não deixamos de anunciar. São oportunidades de Deus para que nós possamos levar o Evangelho a lugares inimagináveis. Ninguém em sã consciência iria pregar para um soldado romano. Mas Paulo estava preso a eles, ele podia fazer isso. Mas é interessante que não apenas a guarda pretoriana ficou sabendo acerca do Evangelho de Jesus que era pregado por Paulo. Se você for para Filipenses 4, 22, a gente vai ver que as prisões que estavam nos braços de Paulo começaram a ser comentadas em outros lugares também. As cadeias de Paulo fizeram o evangelho se espalhar por toda a Roma, a começar pela guarda pretoriana até chegar ao palácio. No versículo 4, 22, Paulo está se despedindo dos filipenses e ele diz aos filipenses: olha, todos os santos aqui em Roma, todos os crentes da igreja de Roma saúdam vocês, especialmente os crentes na casa de César. Não apenas a guarda, a tropa de elite de César tinha ouvido falar a respeito do evangelho, mas havia crentes dentro do palácio agora. Havia gente de Deus nos lugares mais influentes de poder, servindo ao homem mais poderoso do Império Romano. Havia crente em Jesus ali por conta das prisões de Paulo. Irmãos, às vezes as prisões, as privações que nós passamos tentam nos roubar a alegria, mas nós podemos enxergar nelas uma oportunidade para o progresso do Evangelho, para que na casa de César, para que nos palácios de governo, para que nos lugares de influência na nossa sociedade, na mídia, na economia, nas artes, nós tenhamos aqueles crentes em Jesus Cristo que não são influenciados por esse mundo, mas que influenciam, que estão em posição de ser verdadeiros propagadores do Evangelho. Paulo estava preso, mas as prisões dele, as cadeias de Paulo fizeram o Evangelho se espalhar. Não roubaram a alegria dele, mas fizeram que com mais ousadia ele pregasse, desde a guarda pretoriana até chegar ao palácio. O Evangelho de Cristo triunfa, apesar das circunstâncias que nós enfrentamos. Mas havia um segundo benefício que essas prisões de Paulo traziam. A igreja em Roma, e a gente conhece muito do que a igreja em Roma enfrentava na carta que Paulo escreve aos Romanos. A igreja em Roma era uma igreja tímida, porque eles estavam ali na capital do império e era muito perigoso você ser um pregador do evangelho, porque os romanos criam que os cristãos eram ateus. Em vários relatos de martírios do primeiro século, quando vários cristãos eram jogados às feras no Coliseu, quando vários cristãos eram mortos, esquartejados, seja por piras de fogo. Em vários desses relatos, você vai ver que a condenação dada aos cristãos é que eles eram ateus, porque eles não acreditavam nos deuses romanos, mas eles acreditavam num ser humano que se dizia Deus, em Jesus. E era muito perigoso para qualquer cristão na capital do império dizer que era cristão, dizer que não acreditava naqueles deuses, naqueles altares que eram erguidos em Roma. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 14, diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas algemas de Paulo, ao invés de se acovardarem porque ele estava preso ali em Roma, eles ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, às vezes as nossas prisões vão encorajar pessoas que estão intimidadas a ousarem falar com mais desassombro, com mais ousadia a palavra de Deus. Paulo estava preso e a prisão dele queria roubar a alegria dele, porém ele via a alegria não apenas no evangelho se propagando até chegar ao palácio, até chegar à guarda pretoriana, mas ele via aqueles que já eram crentes em Jesus sendo revestidos de uma ousadia tamanha por verem que Paulo, mesmo preso, não tinha perdido a sua alegria. Aqueles cristãos falavam mais ousadamente ainda, com desassombro a palavra de Deus. O evangelho de Cristo triunfa apesar das circunstâncias. Além de
o evangelho avançar, além de os irmãos falarem com mais desassombro a palavra de Deus, aqueles irmãos que tinham motivações erradas na sua pregação, tentavam suscitar tribulações a Paulo. Porém, apesar da tentativa do inimigo de roubar a alegria do apóstolo por conta de gente invejosa, gente que fazia porfia, gente que era insincera na pregação do evangelho, ao invés de Paulo ficar triste por isso, Paulo se alegrou porque ele viu que Cristo continuava sendo pregado. No versículo 18, Paulo diz assim: todavia que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O evangelho de Cristo triunfa apesar das circunstâncias, porque mesmo aquelas pessoas que pregam a Cristo com motivações erradas, o evangelho continua sendo pregado, a palavra continua sendo aberta, embora essas pessoas um dia tenham que prestar contas a Deus das suas motivações, porque Deus é aquele que sonda as motivações mais profundas do nosso coração. Paulo podia se alegrar, porque aqueles irmãos estavam pregando o verdadeiro evangelho, apesar das motivações erradas. Apesar de muitas vezes eu e você termos motivações erradas no nosso coração ao pregarmos a palavra, apesar de muitas vezes ao realizarmos a obra do Senhor, nós nos depararmos com motivações erradas dentro do nosso coração, nós podemos descansar em Deus e saber que apesar de nós e apesar dos nossos erros, apesar das nossas motivações tortas, o evangelho sempre vai triunfar. O evangelho vai continuar a ser pregado e por isso nós podemos nos alegrar. Quando nós somos alvos de pessoas invejosas, o nosso testemunho pode ser uma oportunidade para que Cristo seja pregado, apesar do nosso sofrimento. O evangelho de Cristo triunfa apesar das circunstâncias. Sim, porque Cristo, apesar dos invejosos, é glorificado, mas também porque nesses momentos de tribulação, nesses momentos de dificuldade, muitos irmãos fiéis se mostram amigos leais. Muitos irmãos que não são como os invejosos, não são como aqueles que tentam suscitar mais tribulação ainda, como aqueles que tentam colocar mais fogueira ainda. Existem muitos outros irmãos que estão caminhando justamente na direção contrária. Os versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, porém outros fazem isso de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, pelo Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo via sim os invejosos pregando o evangelho, mas por outro lado Paulo via irmãos que por amor, sabendo que Paulo estava incumbido da defesa do evangelho, eles se somavam, eles juntavam forças ao apóstolo Paulo e pregavam junto com ele. O apóstolo Paulo está preso, a gente vai continuar aqui pregando o evangelho. Não em Roma, mas agora em Filipos. O nosso pastor amado, que fundou a nossa igreja 10 anos atrás, não pode vir nos visitar porque ele está preso lá em Roma. Mas nós vamos continuar pregando o evangelho. Nós, com boa vontade, vamos pregar a palavra do Senhor. E não apenas vamos pregar a palavra, mas pela nossa súplica, vamos rogar para que o Espírito de Cristo liberte o apóstolo. Paulo viu o evangelho triunfar porque, apesar de haverem muitos irmãos que por inveja pregavam o evangelho, havia outros irmãos que pregavam por amor, que pregavam de maneira sincera e de boa vontade. Irmãos, tantas vezes nós temos a tendência de olhar só as pessoas que nos perseguem, só as pessoas que suscitam tribulação ao nosso sofrimento, querem aumentar mais ainda o nosso sofrimento. Mas lembre-se, uma vida de alegria está baseada em termos a consciência de que o Senhor Jesus é a nossa alegria, mas também esse Jesus que é a nossa alegria coloca ao nosso lado pessoas sinceras, pessoas que por amor nos ajudam na obra do evangelho, pessoas que por amor e por boa vontade querem nos ver progredindo, querem nos ver caminhando na pregação do evangelho.
O Evangelho de Cristo triunfa, apesar das circunstâncias. Se a iminência da morte se apresentava para o apóstolo Paulo como um possível ladrão da alegria, Paulo entende que nem mesmo a morte poderia roubar a alegria que ele tinha dentro do coração dele. O versículo 21 é uma das afirmações mais conhecidas de toda a Bíblia. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Embora a morte seja uma verdade, seja uma certeza que nós podemos ter aqui nessa vida, embora o sofrimento seja outra certeza que a gente pode ter enquanto a gente viver nessa vida, viver com sofrimentos é Cristo. Viver sem sofrimentos é Cristo. Cristo deve ser o centro. Cristo deve ser a motivação de tudo que fazemos. Porquanto para mim viver, não importa se viver bem num palácio ou se viver preso, acorrentado a 2 soldados, com a minha liberdade limitada, viver é Cristo. Quer desfrutando de minha família, quer desfrutando da companhia dos meus irmãos queridos, viver é Cristo. Quer isolado dentro de casa, viver é Cristo. Mas se eu tiver que morrer, e lembrem-se, o apóstolo Paulo estava esperando uma sentença do governo romano. Se eu tiver que morrer para mim é lucro. E aí o versículo 20, Paulo vai dizer, olha, de um lado eu estou muito constrangido, porque eu tenho muito desejo de partir, de morrer, estar com Cristo para sempre. Mas por outro lado, eu sei que vocês precisam de mim. Vocês, filipenses, precisam do meu trabalho por vocês. De um e do outro lado, eu estou pressionado. Eu estou constrangido. Eu desejo morrer para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que eu possa viver aqui. Mas eu lembro que eu preciso viver também para Cristo. Não apenas morrer por Ele, mas viver para Ele. Viver é Cristo, morrer é lucro. O que significa para você dizer que o viver é Cristo? Significa, através de cada poro do nosso ser, amar a Cristo e desejar que o nome dele seja glorificado através de nós, quer pela vida, quer pela morte. O Evangelho de Cristo triunfa apesar das circunstâncias, quer vivendo, quer morrendo, quer presos, quer libertos, quer passando por pandemias, quer em situações de plena saúde. Para Paulo, tanto fazia viver ou morrer, porque viver para ele era encarnar a realidade de que Cristo é esse bem precioso, essa pérola preciosa de alto valor que nós encontramos. Encontrando ela, nós vendemos tudo para que possamos possuí-la. Viver é Cristo, é desejá-lo mais do que tudo, mas morrer é tê-lo, é imediatamente podermos acessar a presença dele. E Paulo fala, olha, tanto faz para mim. Versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Mas por vossa causa eu entendo que é mais necessário permanecer na carne. E aqui permanecer na carne não é agir de forma carnal, mas é permanecer nesse corpo. Se Paulo fosse absolvido, de qualquer forma o evangelho iria triunfar, porque ele iria continuar pregando. Se Paulo fosse morto, a mensagem de Deus ia continuar avançando, porque a mensagem do evangelho não dependia do apóstolo Paulo. Embora ele desejasse ver Cristo logo, ele sabia que ele ainda tinha obra para cumprir. Irmãos, muitos ladrões da alegria tentam nos assaltar, muitos ladrões da alegria tentam roubar a nossa certeza de que Cristo está conosco e de que a boa obra que foi começada em nós será terminada no dia de Cristo Jesus. Porém, o apóstolo Paulo termina esse texto com um imperativo que serve para mim e para você nesses dias. Versículo 27, o apóstolo diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo eu ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa ordem do apóstolo Paulo para que aqueles irmãos vivessem por modo digno do evangelho, dizia para eles, olha, embora eu vá ver vocês e eu vá fiscalizar o trabalho de vocês de perto, eu quero que vocês vivam de tal forma que vocês não precisem da minha fiscalização.
Vocês não precisem que eu fique dizendo para vocês o que fazer e o que não fazer. Vivam de forma digna do Evangelho. E como é que Paulo ordena aqueles cristãos a viverem de forma digna do Evangelho? Paulo ordena a eles que vivam firmes, com um só espírito e em uma só alma. Como ouvi de vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Permanecer firmes aqui, essa expressão, é como aquele soldado que, em meio à batalha, ele permanece na sua posição, no seu posto e não se move dali. Mas além de permanecer firmes, o apóstolo Paulo deseja que aqueles irmãos lutassem juntos pela fé evangélica. Não lutassem com inveja, não lutassem com porfia, mas que eles lutassem juntos pelo progresso do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo também deseja que aqueles irmãos vivessem destemidos para o combate, pregando com desassombro, lutando pela causa do Evangelho, não estando intimidados pelos adversários e combatendo o bom combate até o fim. Irmãos, embora muitos ladrões da alegria tentem nos assaltar e tentem roubar de nós a paz no nosso coração, esse texto de Filipenses nos convida a não deixarmos que as circunstâncias, as adversidades da vida roubem a nossa alegria. Pelo contrário, o apóstolo Paulo termina esse texto com o imperativo: vivam de forma digna do Evangelho. Vivam de forma que dignifique a Cristo. Vivam dizendo: o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Lutem com desassombro. Lutem pelo progresso do Evangelho. E vocês vão ver que a alegria que vocês têm não é uma alegria que está limitada pelas circunstâncias, mas é uma alegria que ninguém pode roubar de vocês. A minha oração no nome de Jesus é que o Senhor nos ajude a vivermos de forma digna do Evangelho, para que, vivendo de forma digna, nossa alegria seja completa e que ninguém nos roube, ninguém nos tire essa alegria que temos dentro de nós. Amém?